Há poucas semanas atrás, partiu um professor que eu tinha chamado Danilo Lazarotto. Ele era padre e também foi meu professor de história. Depois ele casou. Mas o Danilo, quando eu tinha 13 anos, ele nos levava a uns piqueniques à beira de um rio e fazia hipnose. E adivinha quem entrava mais fundo na hipnose? Eu, né? E aí o pessoal contava muita coisa que tinha acontecido quando eu tinha entrado em níveis muito profundos, né? Então é muito interessante a psicologia, que eu vim depois seguir como profissão. Ela partiu assim de algumas inspirações. Então o Danilo Lazarotto foi um dos que mais me auxiliou, assim, que me inspirou. E também ele vinha rezar a missa próximo de casa. E ele passava ali, nós jogávamos uma partida de xadrez e era disputadíssimo, né? Eu lembro que a gente levava assim cerca de 1 hora cada vez e os dois se esforçavam. Então eu aprendi muito com o Danilo e ele veio assim a ser uma influência importante. Aos 14 anos eu tinha um irmão que fazia medicina na época e já aplicava a hipnose. Ele me hipnotizou numa ocasião e assim também ficou como uma referência importante, né? Mas aos 15 anos eu ganhei um curso da Fidene, na época, hoje aí no Unijuí, né? E eles me deram esse curso e foi assim, um curso de 40 horas de um parapsicólogo, Fausto Cury, aonde eu aprendi bastante de hipnose e depois disso eu nunca mais parei. Comecei todas as noites quando voltava da aula, fazer hipnose. Eram vizinhos, sobrinhos e assim eu pratiquei muito, né? Até que um dia, depois de bastante prática, bastante tempo de hipnose, um dia eu cheguei e disse assim, não, na verdade eu não sei muito sobre a psicologia humana, então eu vou fazer psicologia e eu vou retornar com o uso da hipnose depois. E aí dei um tempo, mas eu fazia nos 15 anos já toda uma prática de auto-hipnose e meditação, tá? Então a hipnose, ela pode auxiliar a pessoa a encontrar mais recursos dentro de si, a conectar com os recursos dentro de si e produzir muitas mudanças. Muitas pessoas imaginam que a hipnose ela é uma coisa de uma influência de fora para dentro. Eu, como fiz muitas formações depois da faculdade em psicologia, que me formei em 87, fiz mais de 15 formações em hipnose, né? Mas e também formações em neurolinguística, que eu dou formação desde 90, né? Então, o que acontece? Eu aprendi muito, com o tempo fui aprendendo mais sobre hipnose, e para mim, a hipnose é mais do que tudo uma forma de leitura da pessoa internamente e a gente encontrar formas e recursos de ajudá-la a mudar para que ela alcance os resultados que ela quer, tá? Então é um mito essa história de que a pessoa vai te hipnotizar e vai te dominar e vai induzir a fazer algo que você não quer. Isso não acontece. Também algumas pessoas imaginam que a pessoa pode não voltar. Mas se ela não foi a nenhum lugar, como pode não voltar? O que ocorre? A pessoa entra assim no estado profundo de concentração e ele não deixa de perceber o ambiente, mas fica num segundo plano, como algo com menos importância, né? É como quando você está dirigindo uma certa velocidade com o carro, mas você tem consciência do que ocorre dentro do carro, da paisagem, mas fica num segundo plano, porque a sua atenção maior está no foco de dirigir de uma forma adequada e em segurança, tá? Então, a hipnose, ela permite que as ondas cerebrais, consideradas como as ondas alfa, elas ficam mais proeminentes, mais em evidência. Mas os outros movimentos, as outras ondas cerebrais continuam.
né? Mas o que evidencia naquele momento que você está em hipnose é um tipo de funcionamento cerebral que também acontece quando você está adormecendo e está acordando, né? Então, utilizar esse poder da introspecção, esse poder da pessoa de ampliar sua percepção do passado e do futuro, né? Essa capacidade de reavivar memórias direcionada para um objetivo, porque muitas pessoas pensam que o mais importante para a pessoa se hipnotizar é o nível de profundidade, e não é. Mais importante do que isso é ela ter objetivos bem claros. E aí entra o papel do terapeuta, o meu papel como terapeuta, né, de auxiliar a pessoa a ver o que ela quer, quando ela quer, como ela quer, com quem ela quer, como é que ela vai visualizar isso, como é que ela vai dizer isso para si mesma, como é que ela vai sentir isso, quais os recursos acessíveis que ela tem, que recursos ela precisa mobilizar, que recursos outros ela precisa buscar, ajudá-la a perceber a ecologia, ajudá-la a perceber a ecologia interna. Assim como existe uma tecnologia externa, um mundo todo que se relaciona à natureza, nós temos a nossa ecologia interna. Então, quando uma pessoa quer alguma coisa, vai ter consequências nisso que ela quer. Vai ter reflexos nas suas relações, vai ter reflexos em outras áreas da vida. Então, tem uma ecologia interna, certo? Então, nós vamos ajudar a pessoa a perceber essa ecologia, perceber o que realmente lhe cabe. Porque algo que parece vantajoso agora pode dar problemas um pouco mais adiante. Mas quando ela tem essa visão de todas as áreas da sua vida, tudo baseado no autoconhecimento, que também é uma das coisas que nós como terapeutas nos esmeramos em ajudar a pessoa a se conhecer, para que esse conhecimento lhe permita decisões mais maduras, uma clareza maior do seu sentido de vida, do seu propósito de vida, o que ela efetivamente quer, e ela perceber o que ainda impede, né, ela de alcançar os seus objetivos. No momento que tudo isso vai clareando num processo terapêutico que é relativamente breve, né, daí depende da pessoa, porque tem alguns outros fatores, a gente vai ajudando ela a perceber quais os próximos passos da sua caminhada e o que é que ela vai ganhar ao longo do tempo na sua caminhada, e também que coisas ela precisa abrir mão. Então, dentro de uma visão bem realista, dentro da realidade da pessoa, levando em conta os aspectos da vivência dela, do seu desejo, da sua necessidade, do seu contexto, inclusive sistêmico e familiar, porque eu trabalho também com constelação familiar, tá? Então, a pessoa está dentro de todo um contexto do que ela faz parte. E na medida que tudo isso vai ficando claro, a pessoa então, ela vai sendo auxiliada numa espécie de mentoria a caminhar para o seu objetivo. Então, a hipnose, claro que eu consigo fazer muito melhor a hipnose utilizando tudo que eu sei de psicologia e de várias pós-graduações que eu fiz em hipnose mesmo, em psicologia transpessoal, numa abordagem ampla e holística também. Então tudo isso ajuda a ver o ser humano com o que ele está para vir a ser, com a sua transcendência. O meu foco é sempre o aspecto sadio e das possibilidades da pessoa. Eu deixo para outros terapeutas trabalhar com o lado doentio, vamos dizer assim, do ser humano. Porque eu vejo em cada distúrbio ou cada situação que a pessoa ainda não é bem saudável e próspera, tá? Que existe o problema, mas existe aí também uma semente de solução. E o nosso papel, o meu papel como terapeuta, então, ao longo já de 46 anos de atuação, porque como eu disse, eu trabalhei mais de 15 anos com hipnose, né, de uma forma assim de aprendizado, fazia isso para auxiliar as pessoas apenas, e depois então com a formação, né, em psicologia, eu juntei todo esse recurso da hipnose,
da psicologia social, enfim, tantas coisas que eu estudei para auxiliar a pessoa então a ter acesso aos seus melhores recursos, a definir claramente as suas metas, o seu propósito e com isso buscar uma realização em todas as áreas da sua vida, seja com relação à sua saúde física, mental, emocional, os seus relacionamentos familiares, sociais, o seu trabalho, como é que ela lida com as finanças, então e também assim o seu desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual. Então todos esses elementos, claro, sem esquecer da área do lazer também da pessoa, de ter uma qualidade de vida ampla em muitos aspectos. Então é assim que eu vejo o ser humano, e eu gosto muito de uma frase do Jung, que diz assim: estude todas as abordagens que eu venho estudando há tantos anos, desde o tempo que eu trabalhei no Banco do Brasil, né? Quando eu fiz a faculdade, eu trabalhei 12 anos no Banco do Brasil. E então, desde aquela época até hoje, eu venho estudando várias abordagens. E o Jung dizia assim: conheça todas as abordagens, mas quando estiver à frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Tá? Então eu me baseio nisso, essa força da presença, de estar atento a tudo e fazer junto. Eu vejo que a terapia é como dizem, tem uma metáfora que diz assim: dois anjos com uma asa só cada um. Né? Então tem uma parte que nos cabe a nós profissionais, então no momento que nós damos as mãos a esse cliente que nos busca, o paciente, como alguns preferem chamar, tá? Então ele vai, a gente vai auxiliando. Eu gosto de escrever a palavra paciência com um X, aliás com um Z no meio, né? Paz, ciência, porque na verdade é uma virtude que todos nós precisamos, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, tá? Então, como já dizia Salomão, há um tempo para tudo, tempo para plantar e tempo para colher, tempo para trabalhar e tempo para descansar. E na medida que nós vamos encontrando o tempo certo para cada coisa, o propósito certo para cada coisa, isso nos ajuda a termos mais qualidade de vida, mais saúde e uma atitude mais próspera, que nos leva também a vivermos melhor. Um grande abraço e desejo que você siga o nosso, desejo felicidades, né, para você. Você também, eu convido você a seguir o nosso canal, né, o canal no YouTube, a nos seguir no Instagram e no Facebook. Também fazemos muitas lives e alguns cursos online que estamos desenvolvendo. Temos um curso online, inclusive, chamado Vencendo a Ansiedade e Fortalecendo o Equilíbrio Emocional, totalmente desenvolvido durante a pandemia, então contextualizado. Então é um trabalho de quase 60 aulas, as minhas e de outros profissionais, e que é um grande auxílio para pessoas que querem então fortalecer o seu equilíbrio emocional. Um grande abraço e nos vemos aí na sequência.